Boa noite, meus irmãos. Sejam bem-vindos em nossa casa. Uma noite bem especial, como sempre nós dizemos aqui, pela presença dessa equipe médica, do Dr. Bezerra de Menezes, Dr. Flitz, toda a equipe médica do Hospital Esperança, no plano espiritual. É uma noite, meus irmãos, em que aqui comparecem irmãos necessitados de amparo, irmãos que precisam realmente de uma palavra de consolo, de fé, de esperança, por estarem passando por dificuldades, por aflições, por problemas, sejam quais forem. E muitas vezes nós nos encontramos, às vezes desequilibrados, nós nos encontramos, por dizer, sem saber que decisão tomar, qual o caminho que eu devo seguir, o que está acontecendo comigo, o que está acontecendo com a minha família, com o meu ente querido, pois vejo tantas dificuldades em minha vida, vejo tantas aflições, e por mais que eu ore, por mais que eu peça a Jesus, essas dificuldades parecem não ter fim, e às vezes nós chegamos mesmo a quase perder a esperança, chegamos a fraquejar, chegamos a duvidar da presença de Deus em nossa vida, do mentor espiritual, do benfeitor espiritual, do nosso anjo da guarda, ou mesmo do santo que você acredita, que você tem fé. Pois essas dificuldades se avolumam cada vez mais. É uma coisa aqui, é outra coisa ali, um desencontro aqui, um desencontro ali. As coisas parecem que iam dar certo, mas de repente tudo volta para trás. É doença na família, é briga entre os semelhantes, entre os entes queridos, desentendimentos entre pai, filho, esposa e marido, desentendimento no trabalho, ou mesmo aflição, se é um profissional liberal, ou mesmo se é um comerciante, as coisas não caminham bem. Enfim, as dificuldades são imensas. Mas quando as nossas dificuldades são dificuldades materiais, quando a nossa dificuldade abrange mais o nosso lado financeiro, nós vamos lutando. Nós vamos pedindo a Deus, vamos pedindo a Jesus, porque quando você tem fé, quando você acredita num bem maior, você sabe que você está passando justamente pelas dificuldades inerentes à sua evolução espiritual, ou seja, você está passando por problemas necessários para que você possa fazer uma reflexão e ver o seu caminhar. Porque muitas vezes é muito fácil a gente julgar as coisas sobre ombros alheios, ou querer jogar a nossa carga sobre ombros alheios, ou dividir com pessoas que nada têm a ver com aquilo que nós estamos passando. E às vezes queremos exigir ainda que dê uma solução para nossas dificuldades, mas se esquecendo que a solução está ao seu alcance. E ela depende fundamentalmente de você, com as suas escolhas, ter o caminho que você precisa. Porque tudo que nos acontece, que nós passamos, são as nossas escolhas. São os nossos sentimentos. São eles que vão nos mostrar o caminho qual nós estamos trilhando. Pela nossa maneira de pensar, pela nossa maneira de agir,
tão longe dos ensinamentos do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, de amar ao próximo como a si mesmo. Fazer ao próximo tudo o bem que você desejaria que fizesse para você. E assim nós vamos, sim, afastando do Mestre. E as coisas começam a complicar. E nós queremos uma solução para as nossas dificuldades, ao qual nós estamos passando, sendo que nós que devemos fazer a nossa reforma íntima, a nossa mudança, nós que devemos nos modificar, que devemos fazer essa reflexão e ver aonde o ponto em que nós estamos falhando. Será que nós estamos pensando no bem? Será que nós estamos seguindo os preceitos do amar ao próximo, como Jesus nos ensinou? Será que nós estamos perdoando? Será que nós não estamos julgando o nosso próximo? Será que nós não estamos usando a nossa língua, a nossa boca, para falar coisas que não são boas? Então, é uma questão de nós pararmos e analisarmos que tudo tem uma causa, tudo tem um motivo. E na grande maioria das vezes, esse motivo reside em nossa conduta, a nossa maneira de viver, de agir e de caminhar. Isso não quer dizer que muitas vezes também nós estamos aqui resgatando erros, débitos de um passado, através das provas, da expiação, aonde é necessário que nós passemos por essas provas, que você sabia. Quando aqui vinha reencarnar, você pediu para passar por essas provas, essas dificuldades, para que você pudesse lapidar o seu espírito, corrigir as imperfeições que você traz no seu perispírito, oriundos de uma vida passada, de uma reencarnação passada, ou mesmo da presente reencarnação, com a sua maneira de agir, com a sua conduta, como me referi anteriormente. Então é preciso que nós analisemos o quanto é importante esse caminhar, essa vida que nós, presente vida que nós temos a oportunidade de aqui estar. Porque, meus irmãos, é uma última oportunidade que nós estamos tendo de realmente aceitar os postulados, o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, de nós nos modificarmos, de nós fazermos a nossa reforma íntima, de procurarmos agir no bem, procurando perdoar, amar, ter paciência para com nossos semelhantes, para conosco mesmo e com nossos familiares. Mas hoje, como é uma noite em que nós dedicamos principalmente ao socorro espiritual, através das cirurgias espirituais, os nossos irmãos que nesse instante estão nos acompanhando através dessa live do Facebook, os nossos irmãos que vão acompanhar mais tarde, a partir de quinta-feira às 19 horas e domingo às 10 horas, no programa Encontro com Jesus, pela Rádio Itapoá no Ar. Então todos esses nossos irmãos que acompanham, eu quero vos dizer, meus irmãos, se você está passando pela prova difícil da doença, desse mal que abrange a humanidade, e muitos, é difícil um lar, ou uma família, um parente que não tenha esta doença, que é o câncer, nas suas várias formas e seus vários tipos, mas todas elas de difícil remissão e cura. Então, meus irmãos, vocês que estão nos acompanhando através dessa transmissão, é super importante que vocês tenham na mente que vocês não estão passando por essa prova
sem nada ter que resgatar. Vocês, justamente como me referi, vocês estão passando por essa prova que é necessária para que você possa curar o seu corpo espiritual, aonde se localiza a verdadeira causa de todas as doenças. Todas as doenças têm a origem na matriz do seu perispírito, do seu corpo espiritual. E estas doenças são originadas das nossas mazelas, do nosso mau proceder, em reencarnações anteriores ou vidas anteriores, mas também como nesta presente vida, a nossa maneira de nos conduzirmos no dia a dia, a nossa maneira de pensar, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, tudo isso, meus irmãos, dependendo do que pensamos, nós vamos atrair essas energias. Se for pensamentos do bem, pensamentos de amor, de caridade, mas aquela caridade não de esperar ou de dar uma esmola, mas aquela caridade que você vai de encontro àquele que necessita. Porque nós sabemos que a caridade às vezes dá um bem material, para alguns é fácil, mas a verdadeira caridade é aquela que parte do seu coração, é em contato com o sofrimento alheio, com as dificuldades, é você ir de encontro àquele que sofre, não é você virar a costa, ou você simplesmente comprar uma cesta básica, dá para o fulano, entrega lá para o tal fulano. E você procura evitar o contato com aquele que sofre, com aquele que necessita. Porque muitas vezes, meus irmãos, não é só o bem material, o alimento, mas às vezes ele quer um simples aperto de mão, um sorriso, uma atenção, de saber ouvir as suas dificuldades, de escutar o seu desabafo, de escutar ele dizer das suas dores, dos seus sofrimentos. E quando você realmente tem essa paciência, escuta por amor, não somente por educação, mas que você dê atenção àquele que te procura, que dê o seu sorriso e escute o que ele vai dizer. Só de você fazer isso, você está fazendo uma caridade. E aquele irmão que chegou até você, que abriu seu coração, que disse para você das dores e sofrimentos, e você, com paciência, ouviu e o aconselhou para que ele pudesse ter paciência, confiança aos desígnios de Deus, que tudo vai melhorar. Isso, meu irmão, é a verdadeira caridade que Jesus nos ensinou, é a caridade que Jesus nos deu o exemplo. Então, meus irmãos, queridos companheiros, que vocês estão passando por essas doenças, você que está no seu lar, no seu leito, você que está acompanhando nesse momento o tratamento à distância, da onde você estiver, no seu lar, no seu serviço, não importa, aonde você estiver. Então, que você se prepare nesse instante para que você possa receber a visita da equipe médica do Dr. Bezerra de Menezes, Dr. Flitz, e essa legião de médicos cirurgiões, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, o médico dos médicos, o médico das almas, da nossa Mãe Santíssima. A todos os nossos queridos irmãos desencarnados, aqui presentes, do Hospital Esperança, que aqui estão na egrégora desta casa, aonde estão sendo tratados, aonde estão sendo esclarecidos, aonde irão passar pelas cirurgias espirituais também,
aproveitando a oportunidade que cada um dos irmãos que aqui estão, que com o seu amor, com a sua boa vontade, também são doadores. Cada um de vocês, com o pensamento em Jesus, é um doador de energia, de ectoplasmas, de fluidos salutares, para que a equipe médica e espiritual do Dr. Bezerra de Menezes possa utilizar essas energias, esses bons pensamentos que cada um de vocês emitem, e eles são potencializados pelos benfeitores espirituais para que sejam feitos os cataplasmas, a medicação, utilizando para fazer as cirurgias espirituais dos nossos irmãos, para desmaterializar os tumores, as doenças, tudo, todos esses fluidos, esse ectoplasma que cada um de vocês, esse magnetismo que vocês doam, juntamente com o ectoplasma, os fluidos trazidos dos animais, da natureza, pelos nossos mentores encarregados de manipularem esses fluidos para poder fazer esse socorro. Então é muito importante que nós, nesse instante aqui presente, que vocês aproveitem a oportunidade para pedirem tudo aquilo de bom que vocês almejam, que vocês necessitam. Aproveitem a oportunidade para pedir para vocês, para os seus entes queridos, para os seus filhos, parentes, agregados, irmãos, conhecidos. E aproveitando a oportunidade também, para pedir para a equipe médica, o Dr. Bezerra de Menezes, para que possa, nesse instante, em que vamos dar início ao nosso tratamento de cirurgia espiritual à distância, também levar esse atendimento aos hospitais, às UTIs, centros de recuperação, aos nossos irmãos que estão nos quartos, nas enfermarias, em tratamento, em recuperação, aos nossos irmãos que estão passando nesse instante por cirurgias necessárias, materiais, os nossos irmãos, Senhor Jesus, que digam, orem por mim, a todos os nossos irmãos que estão nos seus lares, nesse instante, que possamos colocar em posição, como já disse no início da nossa reunião, coloque-se em posição, procure mentalizar Jesus, procure nesse instante em que aqui nós estamos, com o nosso coração cheio de esperança, cheio de fé, cheio de harmonia, e nós vamos orar, meus irmãos. Nós vamos pedir a Deus, nós vamos pedir a Jesus, nós vamos pedir a Nossa Mãe Santíssima. E você vai pedir a misericórdia divina ao santo, o mentor, o guia espiritual que você tem fé, que você acredita. Para que juntos, nesse instante, em que começam a jorrar sobre cada um de vocês, sobre cada um dos nossos irmãos, nos seus lares, que estão acompanhando, esses fluidos salutares, essas energias do bem, essas energias de amor, para que vocês sintam o bem-estar, que vocês se sintam leves, tranquilos, o seu coração já começa a bater pausadamente, no ritmo do amor, e você começa nesse instante com o seu pensamento no nosso Senhor Jesus Cristo, o médico dos médicos, o médico das almas, e que nos disse que para Ele não existe doença incurável. Então que você nesse instante, que já sente a presença ao seu lado do mentor espiritual, que te envolve, que te abraça,
que esparge sobre você fluidos de calma, de esperança, de muita fé, de fé inabalável nos desígnios de Deus, porque nesse instante nós vamos conversar com Jesus, com a nossa Mãe Santíssima, e nós vamos abrir nosso coração, nós vamos abrir a nossa mente, e nós vamos nos sentirmos abraçados por Jesus, o nosso meigo Rabi da Galileia. Você vai sentir esses braços amorosos envolver o seu pescoço, todo o seu ser. E ele vai dizer a você: filho meu, eu estou aqui. Diga para mim tudo que está te afligindo, as suas dificuldades, as suas queixas, as suas lamúrias. E você vai dizer com humildade, submetendo à vontade do Pai, tendo submissão aos desígnios do nosso Senhor Jesus Cristo. E você vai dizer em pensamento a Ele todos os seus medos, as suas dificuldades, as suas dúvidas, porque Jesus está te ouvindo, meu irmão. Ele sabe tudo que vai dentro da sua mente e do seu coração. Mas é preciso que você fale, que você coloque para fora todos os seus tormentos, que você coloque para fora tudo aquilo que você tem medo. Coloque para fora as suas dúvidas. E o Pai, o Mestre Jesus, o nosso irmão maior, ele vai te responder. Ele vai falar aos seus ouvidos espirituais, através da intuição, como você deve proceder. Mas ele te diz: siga em frente. Não desanime jamais. Não fraqueje. Permaneça firme na convicção terna e sincera que Jesus está te ouvindo, que Jesus já providenciou tudo aquilo que você precisa e que você necessita. Mas Ele diz que é preciso que você espere o tempo de Deus para alcançar a tua cura, para alcançar a solução do seu problema, da sua dificuldade. O tempo de Deus e não o nosso tempo. Que você se mantenha confiante, com fé. Que você continue com a esperança aumentando cada vez mais. Que você continue buscando através da oração, da prece, porque é ela que nos coloca em contato com as altas esferas espirituais. É através da oração que você entra em contato com o seu benfeitor espiritual, com o seu anjo da guarda, com o seu espírito guia, amigo, com o seu companheiro que te acompanha de jornadas. É através da oração, meu irmão, que você faz essa conexão com Jesus e você recebe os eflúvios de luz, de amor, de fé, de esperança, para que você continue em frente, avante, vencendo as dificuldades. Não se esqueça jamais da oração.
essa bendita oração, por assim dizer, que nos coloca em contato com Deus, com Jesus, com os nossos entes queridos. Essa oração que quando nós pedimos a intercessão ao Pai, por algum ente querido, por algum filho, algum conhecido, pelo nosso planeta, pelo nosso Brasil, pela nossa cidade, pelos nossos amigos, por aqueles que nós sabemos que estão passando por dificuldades, através dessa prece intercessória que dirigimos a Deus, a Jesus, a resposta vem. Porque quando esta prece é verdadeiramente sincera e verdadeira, ela sobe perpendicular, verticalmente, reta, numa linha reta, vencendo as dificuldades, vencendo as trevas, vencendo os fluidos deletéricos, vencendo essa crosta de fluidos grosseiros que envolve o nosso planeta. E ela atravessa o abismo, ela atravessa as nuvens negras, ela atravessa essas vibrações más e deletéricas e sobe e vai até o encontro do nosso Senhor Jesus Cristo. Ela vai de encontro com os nossos irmãos que recebem esse pedido, essa intercessão, e ela é encaminhada para que possa ser autorizado esse socorro. Então é a prece sincera e verdadeira. Aquela prece não decorada, mas a prece que você faz do seu coração, com verdadeiro sentido de amor, de fé inabalável nos desígnios de Deus. Essa é a prece que agrada a Deus, a Jesus, e ela não fica sem resposta. Porque quando nós oramos da boca para fora, quando nós oramos preces decoradas, sem emoção, sem um amor verdadeiro, sem a fé inabalável nos desígnios de Deus, esta prece, ela fica horizontalmente no horizontal, ela não atravessa as barreiras e não chega até o seu destino do nosso Senhor Jesus Cristo. Então vamos orar. Vamos pedir Jesus nesse instante. A equipe médica do Dr. Bezerra de Menezes, que já se dirigem aos lares dos nossos irmãos que se encontram apostos, preparados, com muita humildade, para receber as cirurgias espirituais que necessita no seu corpo espiritual, para que possa ser desintegrada, Senhor Jesus, todas as doenças que afligem nossos irmãos. E eu peço nesse instante aos nossos irmãos aqui presentes, que possa estender a sua mão direita, meus irmãos, em direção a esta mesa, aonde se encontra as fichas dos nossos irmãos que estão em tratamento à distância e que não puderam comparecer presencialmente, ou mesmo, às vezes, não estão acompanhando uma live. Nossos irmãos de outros estados, de outras cidades, os nossos irmãos que deixaram seus nomes nos nossos cadernos de anotações, vibrações, intenções, encarnados, desencarnados, que cada um nesse instante possa ser envolvido pela luz, e o que os nossos irmãos encarregados de levarem o socorro até os lares, até onde esses irmãos se encontram, possam nesse instante, juntamente com a equipe médica do Dr. Bezerra de Menezes, atenderem
a cada um desses irmãos nas suas necessidades, nas suas dores e nas suas dificuldades. Podem baixar a mão, meus irmãos. Continuemos vibrando, meus irmãos, nos seus lares. E nesse instante, você possa colocar a sua mão direita sobre o local da sua doença, aonde está doendo, aonde você sabe que se localiza o tumor, a neoplasia, a dificuldade. Aonde estiver a doença, em qualquer órgão que você estiver sendo afetado, coloque a sua mão direita. Se for em vários locais do seu corpo, ou se dói todo o seu corpo, você coloque a sua mão direita sobre o seu coração, para que nesse instante de tanto amor, de tanta luz, o Dr. Bezerra de Menezes, esse espírito benfeitor, amigo, querido companheiro, em nome de Jesus, possa promover as cirurgias espirituais nesse instante, desintegrando todos os tumores malignos, nódulos linfáticos, todos os tumores, seja onde estiverem, em qualquer órgão que estiver uma célula neoplásica, em qualquer órgão que estiver um linfonodo atacado, que estiver um tumor, em qualquer órgão, em qualquer parte do seu corpo, que estiver com alguma metástase, algum tumor, seja na cabeça, no cérebro, seja em qualquer parte, que você nesse instante, com esse amor e com essa submissão à vontade do Pai, você peça, meu irmão, peça com fé e esperança, que o nosso querido Dr. Bezerra de Menezes e os médicos cirurgiões espirituais, em nome de Jesus, começaram as cirurgias espirituais em cada um desses irmãos, encarnados e desencarnados. Que nesse instante de tanta luz e tanto amor, possamos vibrar amor, vibrarmos a cura para toda a humanidade sofredora, para todos aqueles que sofrem. E nós pedimos, Senhor Jesus, por cada um desses irmãos, que eles possam, através da sua misericórdia divina, Senhor, receber a cura, o lenitivo, para todas as suas dores, todas as suas doenças, mas que eles continuem vibrando amor, resignação, paciência, fé inabalável nos desígnios de Deus, e continuarem com essa esperança que no tempo de Deus a cura será efetivada. Jesus, o nosso irmão maior, a nossa Mãe Santíssima, que possa nesse instante espargir os vossos fluidos salutares de cura a cada um dos nossos irmãos que estão nos seus lares em tratamento à distância, aos nossos irmãos que estão ouvindo esse programa Encontro com Jesus, a todos os nossos irmãos aqui presentes, aos nossos queridos irmãozinhos do Hospital Esperança. Que todos sejam abençoados, iluminados, confortados, e que tenham a certeza, meus irmãos, que muito vocês receberam nesta noite. Que Jesus, a espiritualidade amiga,
jamais deixa um pedido, uma oração sincera, humilde e verdadeira sem resposta. Continue confiando, continue acreditando, porque Jesus, mais uma vez, se fez presente no seu lar, ao seu lado, através da equipe médica espiritual do Dr. Bezerra de Menezes, Dr. Flitz, e essa imensa falange de médicos cirurgiões, enfermeiros, trabalhadores da saúde, cada um no seu setor de trabalho, levou a você, pela misericórdia do Pai, a assistência, a cirurgia espiritual e o amparo que você precisa e necessita. Então que você hoje procure deitar mais cedo, procure manter essa vibração de amor. Ao deitar, tome um copinho d'água, faça uma prece, porque o tratamento continuará no plano espiritual. A todos que estiverem conectados com Jesus, e com certeza esse tratamento será efetivado e você vai receber a cura. Com certeza vai receber, mas não se esqueça, meu irmão, toda cura verdadeira, ela começa no seu corpo espiritual, aonde é a verdadeira causa de toda doença, sendo o corpo físico a consequência dessa doença, que ele funciona como um mata-borrão, para que o seu corpo espiritual, aonde é a verdadeira vida, a vida real, possa sarar definitivamente. Então confie em Deus, confie em Jesus, e você, com certeza, foi atendido e amparado em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, em nome da nossa Mãe Santíssima, da equipe médica do Dr. Bezerra de Menezes, Dr. Flitz, dos benfeitores espirituais, nós encerramos o nosso tratamento de cirurgias espirituais à distância, rogando que Jesus vos ampare hoje, agora e sempre. Muita paz e muita luz. Que assim seja, Senhor.